Hoje nós vamos falar da entrevista baseada em competências. Esse tipo de entrevista é utilizada para selecionar os profissionais para as organizações. Essa seleção, ela tem início lá na necessidade da empresa ou da organização que precisa contratar. Um trabalho precisa ser executado, então se traça um perfil de cargo, ele já pode estar definido anteriormente de acordo com o organograma da empresa, ou, dependendo da situação, você vai ter que desenvolver esse perfil para atender às necessidades daquele gestor. Desse modo, encontrar a pessoa ideal é fundamental. Nós temos uma série de informações importantes que dão conta que a maior parte das demissões estão concentradas no comportamento dos indivíduos e não na sua habilidade técnica. Resumindo, as pessoas não são demitidas não é porque elas não sabem fazer, é porque elas não querem fazer ou não fazem da forma correta. É por isso que precisamos entrevistar pessoas para encontrar os melhores perfis possíveis para que a organização tenha aí um turnover, ou seja, uma rotatividade de colaboradores menor. Vale lembrar que no Brasil o custo da demissão é elevado, sem contar aqueles custos invisíveis, que são a adaptação do indivíduo, erros que ele comete durante o processo de treinamento, que vão custar para a empresa alguma coisa. Então, vai além da captação de talentos. O processo de recrutamento e seleção vai muito além da contratação de um novo funcionário. É através dele, por exemplo, que se consegue conquistar um profissional que agregará um diferencial significativo para o negócio. Contratar bem é buscar resultados interessantes, proporciona à empresa economia e produtividade e reduz a insatisfação do grupo a que ele vai fazer parte. Se você contrata mal, se você contrata uma pessoa que não se adapta ao grupo, vai gerar uma série de situações, uma série de problemas que vão influenciar lá na frente no clima organizacional e, consequentemente, na produtividade. Então, quando você for contratar alguém, pense também se o perfil dessa pessoa se encaixa perfeitamente na equipe, se ela vai agregar significativamente a equipe. Se não, procure outro melhor. Demore para selecionar, mas selecione bem. Vou falar um pouquinho da competência, que é composta pelo conhecimento, pelas habilidades e atitudes. O famoso chá, que nós já falamos muito dele desde lá do primeiro período da administração e que vocês vão ouvir falar até o doutorado. Os conhecimentos, eles são adquiridos por meio de treinamentos, pode ser na escola, na universidade, em treinamentos técnicos, né? A informação, o saber o que e o saber o porquê, essas questões são extremamente importantes para o desenvolvimento da competência. Desenvolveu essa parte do conhecimento, você adquiriu o conhecimento, você sabe que você vai contribuir para um pedacinho da competência, mas precisa ter habilidade. Habilidade técnica é a capacidade, é saber como fazer. Existem pessoas que têm habilidades muito interessantes, mas que não possuem outras habilidades, como por exemplo, eu tenho a habilidade de me expressar bem, consigo falar bem, consigo me expressar de forma que as pessoas possam entender, é por isso que eu sou professor, mas tenho pouquíssima habilidade para conduzir um show de talentos, mesmo sendo dentro da própria comunicação, mas não tenho a habilidade ainda desenvolvida para conduzir
um show de estúdio, por exemplo, com um auditório cheio de pessoas. Não é o meu perfil por enquanto, eu ainda não desenvolvi essa habilidade. Atitudes. Atitude é querer fazer, é sua identidade, é a determinação. Boa parte das pessoas adquirem o conhecimento na escola, em boas faculdades, em boas escolas técnicas, desenvolvem habilidades, ou seja, sabem fazer muito bem determinadas atividades, porém não têm a atitude adequada para ter sucesso ou para obter o resultado desejado. Exemplo, nós temos pessoas que chegam atrasados no trabalho, nós temos pessoas que não se preparam para uma atividade, nós temos pessoas que não prestam atenção em questões de segurança, de qualidade total. Isso está relacionado à atitude. Então, para que se desenvolva a competência, você precisa de conhecimento, de habilidades e atitudes. Vamos a um exemplo prático. A competência de ser professor. Você precisa de conhecimento, você vai precisar fazer uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, aquisição de conhecimento. Você precisa desenvolver as suas habilidades, né, saber fazer a sua explanação, interpretar o plano de ensino e desenvolver as aulas. Isso requer uma habilidade. O próprio momento de dar a aula ali presencial ou por meio de ferramentas eletrônicas requer uma quantidade de habilidades. Atitudes é querer fazer. Você quer fazer? O profissional está disposto a fazer isso? Isso mostra aí a sua identidade. Fazer bem, fazer com amor, fazer com carinho, fazer com entusiasmo está relacionado à atitude. Vocês já viram por aí que existem professores com bastante conhecimento, são extremamente habilidosos, mas naquele dia ele não quer dar aula. Naquele dia ele solta uma folhinha, inventa uma atividade qualquer, começa a falar da vida dele. Então, isso é atitude. Em contrapartida, nós temos excelentes profissionais que têm bons conhecimentos, que têm habilidades fantásticas. E qual é a atitude? Não importa o que aconteceu lá fora, não importa se o cachorro dele foi atropelado, ele não vai descarregar isso nos alunos em sala de aula, ele vai dar a sua aula com maestria, com qualidade, com um sorriso no rosto e com vontade de ajudar os alunos a chegarem no resultado final. Então, isso diz muito da atitude do professor. Isso pode ser transportado para outras áreas. Eu vou pegar outro exemplo interessante. Eu me recordo da minha adolescência que eu pegava ônibus e eu chegava em casa meia hora mais tarde porque eu queria pegar um ônibus com aquele determinado motorista. Por quê? Ele não freava bruscamente, ele estava sempre sorridente, ele dava bom dia, boa tarde, boa noite quando nós entrávamos no coletivo e, por incrível que pareça, ele sabia o nome de todos nós naquele coletivo. Quando alguém faltava, ué, fulano não veio hoje? Então, ele tinha a atitude muito interessante. Ele tinha a habilidade de motorista, sabia dirigir bem, sabia se comportar no trânsito bem, isso é uma habilidade de ler as placas, a habilidade de ter a sensibilidade de trabalhar com um ônibus cheio sem derrubar ninguém. Tinha um conhecimento. Para ser motorista de ônibus, precisa ter uma carteira com uma classificação de motorista para coletivo, precisa de cursos especiais para isso, então ele precisa adquirir o conhecimento específico para dirigir um ônibus. Ele precisa saber fazer isso bem, com segurança. E qual é a atitude? Com um sorriso no rosto, com qualidade. Trazer um pouquinho para a prática as habilidades do cargo. Aqui nós temos uma tabela que mostra as habilidades gerenciais necessárias para o preenchimento
de uma vaga específica de um líder que vai coordenar o processo de transição de uma empresa que foi adquirida por outra empresa. Isso envolve o repasse de conhecimento, isso envolve a capacidade de orientar, isso envolve a capacidade de se comunicar com clareza com a equipe. Então, ele precisa ter um pacote de habilidades, que são habilidades gerenciais, para preencher o cargo. Como é que eu vou identificar isso? Eu identificarei essas habilidades por meio da entrevista por competências. Então eu pego tudo aquilo que foi me solicitado no perfil do cargo e vou investigar naquela pesquisa. Eu vou inquirir, eu vou perguntar dentro da entrevista para descobrir se ele realmente se encaixa nesse perfil de liderança, de comunicação, de negociação, de técnica de empreendedorismo, de coordenação e de instrução coach. Olha só o quanto que isso é importante. Olha como nós devemos dar importância à entrevista por competências. Não é somente chegar lá e olhar para o currículo do indivíduo e fazer com que ele fale um pouquinho mais sobre a sua vida pregressa, sobre, né, os seus empregos anteriores. É muito mais que isso. É identificar os conhecimentos, as habilidades e, se possível, testar atitudes. Essas atitudes podem ser testadas ou identificadas por meio das famosas avaliações em grupo, né, das dinâmicas de grupo ou de dinâmicas individuais que têm um propósito. E nós vamos falar disso mais adiante. Não dá para fazer uma dinâmica baseado no senso comum, baseado exclusivamente no que você acha, né? Porque isso pode ser ruim, pode prejudicar a identificação das habilidades e principalmente das atitudes. Então, testes bem elaborados ajudam nessas questões. Você identifica a habilidade, por exemplo, do indivíduo utilizar uma calculadora financeira por meio de testes e pode identificar qual é a atitude dele em relação a questões éticas, polêmicas ou que ele vai sofrer uma pressão extrema. Então você consegue fazer atividades que possam testar ou trazer à tona esses comportamentos. E aqui vai nossa fundamentação teórica sobre habilidades, né, segundo o professor Vasco Moreto. As habilidades estão associadas ao saber fazer, à ação física ou mental que indica a capacidade adquirida. Assim, identificar variáveis, compreender fenômenos, relacionar informações, analisar situações, problema, sintetizar, julgar, correlacionar e manipular são exemplos de habilidades. Já as competências são um conjunto de habilidades harmonicamente desenvolvidas e que caracterizam, por exemplo, uma função, profissão específica, ser arquiteto, médico ou professor de química. As habilidades devem ser desenvolvidas na busca das competências. Então, uma notícia boa. Habilidade e conhecimento nós podemos adquirir. Habilidade também pode se desenvolver por meio de treinamentos. Nós vemos que nós temos um exemplo bem interessante de Ayrton Senna, que ele deu uma entrevista falando que ele não era muito bom em correr na chuva. Então, toda vez que chovia, ele ia para o autódromo, corria o risco e melhorava a sua habilidade. Tanto que ele se tornou o melhor piloto do mundo em momentos de chuva. Ele conseguiu resultados muito significativos e é reconhecido mundialmente por essa habilidade. Então, a habilidade ela pode ser treinada, ela pode ser desenvolvida. A competência, então, ela vai crescer cada vez mais quando você adquire conhecimento, melhora suas habilidades e também melhora suas atitudes.
Aqui temos um quadro, né, uma tabela de competências, e nós já sabemos que as competências são a soma de conhecimento, mais habilidade, mais atitudes. E nesse quadro, nós fazemos a correlação entre competências de um cargo específico, de uma profissão, com as habilidades necessárias para que se tenha, né, um resultado. Então, aqui mostra que ele deve ser capaz de dimensionar e integrar recursos físicos, humanos e financeiros, a fim de produzir com excelência, com eficiência, ao menor custo. Para isso, ele precisa de habilidade, compromisso com ética profissional, iniciativa empreendedora, disposição para autoaprendizado, comunicação oral e escrita. Então, ele tem que saber fazer isso muito bem para que ele atinja a competência daquele cargo. E agora nós temos a figura, que é o modelo de habilidades gerenciais de CATS. Então nós temos 3 níveis: estratégico, tático e operacional. E nós temos nesses níveis as habilidades técnica, humana e conceitual. Nós vamos aprender um pouquinho dessas, né, sobre essas habilidades para que possamos estabelecer melhor o desenvolvimento do perfil de cargos e também da adequação do indivíduo ao cargo. Então, isso é extremamente importante entender, porque se você tem pessoas com forte inclinação para a habilidade conceitual, né, ela não deve estar não devem estar no nível operacional, porque essas pessoas não estarão satisfeitas e não aplicarão suficientemente sua energia nas tarefas. Então vamos começar lá da base, lá do operacional. No operacional você precisa ter muita habilidade técnica. Você precisa de bastante habilidade técnica, né? Você precisa saber fazer, porque você está colocando a mão na massa. Você precisa ter um bocado de habilidade humana, sim, porque tem muita gente trabalhando, se relacionando. Então, se você não tiver habilidade humana, vai ter problema. Então, só o técnico não resolve. Por quê? Geralmente, vamos pensar aí numa indústria. O chão de fábrica é onde você tem bastante pessoas técnicas e que precisam se relacionar. Você imagina se numa linha de produção você tem pessoas que não se falam ou que são inimigas. Isso vai ser um problema muito grande, pode gerar acidentes de trabalho, pode gerar desentendimentos e afetar significativamente o clima organizacional, que por conseguinte vai afetar a produtividade. E a habilidade conceitual é o campo das ideias, é o campo de ver o todo, de enxergar todas as correlações. Imagine que você tem uma pessoa, né, operando uma máquina extremamente perigosa, que ela fique divagando, pensando, né, parando todo o processo, porque ela está buscando um pensamento diferente, ela está filosofando. Então, não é por aí. No nível tático, o nível tático é quase que equilibrado. Você precisa de um pouco de habilidade técnica, muita habilidade humana e precisa alguma habilidade conceitual. Por que você precisa de alguma habilidade conceitual? Porque você sofre pressão do nível estratégico e sofre pressão também do nível operacional. O nível tático, ele recebe ali no meio, que geralmente é o nível de gerência, você recebe ali no meio toda a pressão de reivindicação do nível operacional e do estratégico, você recebe todas as tarefas e recebe também as metas. Então, dessa forma, quem trabalha no nível tático é como se ele estivesse no recheio do sanduíche. Ele é o meio, tá? Recebe pressão de cima e de baixo. É por isso que ele precisa de bastante habilidade humana, precisa de habilidade técnica e precisa também de alguma habilidade conceitual. E no topo, no nível estratégico,
você não precisa ter muito conhecimento técnico. Por quê? Você não vai botar a mão na massa para fazer. Você não precisa ter um conhecimento muito grande de contabilidade, de recursos humanos, de finanças. Não, você precisa ter um conceito, um conhecimento conceitual. Você precisa ser global. Você precisa de bastante habilidade humana, porque você vai se relacionar de cima para baixo e você vai ter que se colocar no lugar do seu fornecedor, do seu cliente, do seu colaborador, do seu concorrente, inclusive, como ele te enxerga. Então, olha só, você precisa da habilidade conceitual. É por isso que aqui o campo das ideias são extremamente importantes. Essa habilidade conceitual, essa visão holística, que é a visão do todo, é extremamente importante para o nível estratégico. Então, nós não podemos cometer erros na hora de contratar. Imagine que você vai contratar um diretor, que ele está no nível estratégico, mas que ele tenha pouca ideia conceitual, ele seja aquele cara de botar a mão na massa, como todo mundo fala, né? Ele deveria estar no tático, né? Porque ele tem um pouco aí de habilidade conceitual, tem um pouco de visão do todo, mas o negócio dele é querer ajudar a fazer, é querer botar a mão, não é planejar, né? De gastar tempo, né, testando e até de se arriscar. A habilidade conceitual permite isso. Então, isso determina o perfil do indivíduo. Eu cometi um erro no passado muito grande, né? Eu contratava, trabalhei em supermercados por mais de 20 anos da minha vida, e eu contratava operadoras de caixa. E eu achava que eu deveria, né, contratar operadoras que eram extremamente simpáticas, que tinham habilidade humana muito elevada e que tivesse alguma habilidade conceitual, né, porque o atendimento era tudo e o cliente sempre tinha razão. Bom, eu estava enganado. Uma boa qualidade de atendimento para o cliente no caixa de supermercado é que você passe a compra rápido, com segurança, e que você seja cordial. Você não precisa perguntar para o cliente sobre a família dele, como ele está. Não, você quer se livrar daquela fila, você quer sair dali e você quer ir para casa, você quer consumir os produtos que você comprou. Então, esse relacionamento ele é supérfluo. E eu tinha um problema sério de produtividade, até que um dia eu transferi por uma necessidade uma funcionária que ela cuidava de sessões, tida como grossa até então, uma pessoa que falava muito pouco, mas ela, na verdade, ela não era mal educada, não. As pessoas tinham essa percepção dela, mas ela foi para o caixa e tinha uma produtividade fantástica. O caixa dela batia certinho no final do dia, ela tinha uma produtividade muito grande, tanto em quantidade de cupons quanto no ticket médio, ou seja, as maiores compras eram passadas no caixa dela. Desse modo, eu pude entender que o mais importante não era para aquela operação a habilidade humana exacerbada, né? Bastante habilidade humana. Não, o atendimento é rápido e preciso. Então, para isso. Então, ela não tinha que ficar observando, né, as pessoas, comportamento das pessoas, não. Ela era uma papa-filas. Ela devorava as filas do caixa e, como ela tinha, né, nós tínhamos o hábito de recompensar quem obtinha resultados melhores, ela sempre estava no topo da lista. Por quê? Porque ela tinha habilidade técnica, ela sabia fazer. É o que precisava naquela atividade. Habilidade humana é necessária? Sim, sim. Para ela era o suficiente dar bom dia, boa tarde, né? Você, tudo bem? É um prazer estar com você. No máximo isso. Ela não precisava ir além. Ela se preocupava em dar um atendimento técnico de qualidade, que é passar a compra da forma certa, na hora de puxar na esteira, fazer a seleção mais adequada possível, para que o empacotador não misture produtos que vão se amassar ou que vão passar, né, o cheiro de um produto para o outro.
que pode aí ter um prejuízo para o cliente. Então, ela conseguia direcionar esse trabalho, ela era bastante técnica e não errava. Ela é precisa no troco e sempre com um sorriso no rosto, sim, sim, mas não tinha relacionamento com os clientes. Era bom dia, boa tarde, boa noite, crédito, cartão de crédito ou débito, dinheiro, ponto. E no final do dia ia feliz da vida para casa. Desse modo, o que a gente aprende com esse tipo de situação? Que não existe perfil ruim ou perfil errado de pessoas. Existe inadequação do perfil do indivíduo ao perfil do cargo. Incompatibilidade. Nós temos que escolher as pessoas compatíveis com os resultados que nós esperamos. Uma pessoa no caixa de supermercado, ela não pode conversar demais com o cliente. Ela não pode ter intimidade demais com o cliente, porque vai gerar filas enormes. Em contrapartida, uma pessoa que trabalha no atendimento de senhoras, vamos a um comércio básico, numa financeira que oferece crédito para idosos, para aposentados, ela precisa explicar bem a situação, ela precisa vender bem esses planos, ela precisa ter um relacionamento com essas pessoas. Então ela precisa ser técnica, precisa ser humana e precisa ter uma visão do todo boa, porque essas pessoas representam um risco também. Elas podem pagar os empréstimos, tem que ser feita toda uma análise. E parte da análise é feita ali, na percepção, com base da percepção da pessoa que está fazendo o primeiro atendimento. Então, devemos lembrar dessas questões. Habilidades técnicas, humanas e conceituais estão presentes nos indivíduos. Nós temos perfis com mais habilidade técnica, ou com mais habilidade humana, ou mais habilidade conceitual. O importante é entender como o equilíbrio dessas habilidades, propostas aí por CATS, que são habilidades gerenciais, como é que esse perfil vai ajudar o desenvolvimento das organizações. Nessa apresentação aqui, nós podemos ver uma representação dos níveis institucional, intermediário, operacional, o nível institucional, o nível estratégico, e as divisões em alta direção, gerência e supervisão. Então, nós podemos identificar facilmente nessa figura as habilidades. Na base aqui, fazer e executar, então nós precisamos de supervisão. Então, são habilidades técnicas, manuseio de coisas físicas. Então, é importante entender, e às vezes eu ouço de gestores, falam assim, poxa, mas é muito difícil trabalhar com a base de operação. Base de operação é necessário supervisão. Você estabelece o que tem que ser feito, os parâmetros para que isso seja feito, detalha a tarefa e supervisiona se está sendo feito. No nível de gerência, nós precisamos de relacionamento interpessoal, nós precisamos convencer as pessoas disso. Então, nós precisamos relacionar informações que vêm da supervisão com as projeções que nós precisamos fazer, que vêm lá da alta direção, que possui habilidades conceituais, que esse planejamento, que vem lá de cima, da alta direção, ele te dá um norte de trabalho. Então, eles já pensaram a respeito de qual vai ser o crescimento, de quais os investimentos que precisam buscar, de alianças estratégicas, novos produtos. A gerência vai tornar isso possível, vai identificar como fazer para que o planejamento estratégico se torne palpável, se torne algo que possa ser medido. E a supervisão bota a mão na massa. Ela sabe que tem um gerente acima deles que vai prover recursos para que eles possam efetivamente trabalhar. Desse modo,
Em qual nível nós estamos? No nível operacional, no nível intermediário ou no nível lá estratégico das organizações? Onde você quer chegar? Quanto mais no topo, mais habilidade conceitual, mais habilidade humana. Quanto mais na base, mais habilidade humana e mais habilidade técnica. Você tem que botar a mão na massa. Vale lembrar que isso varia de organização para organização. Vamos colocar aí uma organização diferente para entendermos essa situação. Uma faculdade, por exemplo, no nível operacional estão os professores. No nível intermediário, os coordenadores, e no nível institucional, no nível estratégico, a alta direção. Observem que ainda tem gente que não entende essa relação. O professor é operacional. No hospital, o médico e o enfermeiro estão no nível operacional também. É claro que também no nível operacional nós temos faxineiras, nós temos pessoal de manutenção. Isso não significa que você tenha no nível operacional pessoas com baixo conhecimento. Mas, pelo fato de colocarem a mão na massa e estarem ligados diretamente à produção, são operacionais. Empresas bem organizadas, que têm um RH proativo, ou seja, que participa ativamente no desenvolvimento organizacional, essas empresas possuem uma grade de competências que são que norteiam, na verdade, o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa. E também ajudam na identificação de perfis que são adequados ao perfil de crescimento empresarial. Então, nós temos aqui algumas competências dentro de um formulário que ele será utilizado para definir quais são as competências necessárias para aquele tipo de cargo. Então, existem competências que não se aplicam ao cargo, existem competências que são desejáveis para o cargo e competências que são indispensáveis para o cargo. Esse conjunto de competências, ele não surge por acaso. Ele é resultado de uma análise do posicionamento da empresa, da sua missão e da sua visão. Então, de acordo com essas informações extraídas do posicionamento, missão e visão, nós conseguimos desenvolver quais são as competências necessárias para se atingir o que está proposto lá na missão e a visão de futuro para essa empresa. Então, nós temos aí competências: orientação para o cliente, atitude de serviço, adaptabilidade a mudanças, nós temos autoconfiança, autodomínio, orientação para resultados, tolerância ao estresse, compromisso e envolvimento, iniciativa, desenvolvimento das relações interpessoais, orientação para a qualidade, responsabilidade e prestação de contas. Observem que essas competências serão também utilizadas lá na frente na avaliação de desempenho. Então, nada é por acaso, tudo tem uma correlação, tudo se ajusta perfeitamente para que as pessoas dentro da organização tenham um perfil, tenham a capacidade de gerar resultados e tenham condição de perpetuar esses resultados aí por um tempo indefinido. Vale lembrar, gente, que só as mais organizadas, empresas mais organizadas, conseguem fazer isso. Ou aquelas empresas que se profissionalizaram. Empresas que, apesar de serem familiares, mas que passaram num processo de governança corporativa e definiram aí as estratégias de recursos humanos. O RH, então, ele passa a ser um órgão consultivo e não somente um órgão de departamento pessoal que cuida somente da burocracia
gerada na gestão de pessoas. Então, nós observamos aqui que, vamos exemplificar, no caso de uma copeira. Uma copeira precisa de orientação para o cliente, atitude de serviço? Via de regra, todos os cargos dentro de uma empresa devem estar orientadas para o cliente. Então, uma copeira, quando ela faz um café, se ela não está orientada para o cliente, ela não está preocupada muito com o sabor, não está preocupada com a qualidade, não está preocupada com a higiene, e esse posicionamento, né, a forma como vai servir esse café para os clientes. Então, a orientação para o cliente é fundamental para todas as funções. Então, realmente, para uma copeira, ela é indispensável, porque ela vai estar lidando direto com o cliente. Adaptabilidade a mudanças é desejável, mas não necessariamente se aplica ao seu trabalho. Autoconfiança também é desejável. Autodomínio, indispensável, porque vai lidar com pessoas diferentes, vai lidar com um público-alvo, vai lidar com seus clientes. Orientação para resultados. Bom, empresas que medem os resultados, né, que têm uma avaliação de desempenho, vão colocar que, nesse caso da copeira, seja desejável. Compromisso e envolvimento, indispensável. Iniciativa, desejável. Não há necessidade de uma copeira com muita iniciativa. Desenvolvimento das relações interpessoais é desejável. A pessoa que vai se comunicar com as demais. Se fosse um vendedor, seria indispensável. Orientação para a qualidade, mesmo que seja uma copeira, é indispensável. Responsabilidade de prestação de contas não se aplica nesse caso, porque ela não presta contas, a menos que ela tenha o controle de materiais de consumo ou coisa parecida. Então, observem que vocês vão marcar dentro desse formulário as competências que se aplicam, que são desejáveis ou indispensáveis para aquele cargo. Com base nisso, quem vai fazer a entrevista vai conseguir identificar essas competências no candidato. Sem isso, você fica no escuro para fazer a contratação. Aqui já temos um formulário que é utilizado pelo entrevistador para avaliar as expectativas de habilidades e competências técnicas. Olha só, esse formulário ele vai ser exatamente o transporte daquelas competências solicitadas lá na definição do perfil do cargo, né, que vai gerar aí uma série de habilidades específicas. Aqui eu teria um desmembramento. Né? Normalmente esse formulário é bem maior do que o formulário anterior. E na hora da entrevista, você vai definir se a habilidade e competência está presente, se precisa desenvolver, ou seja, se há condição de trabalhar o treinamento para essa pessoa, e não presente. Não presente, isso pode efetivamente eliminar o candidato. Então nós temos exemplos aqui, ó, domínio da língua portuguesa, capacidade de redação, formulação de textos congruentes. Como é que você vai saber disso? Vai ter que aplicar um teste. Então, aplicando o teste, você vai saber se está presente, se ele precisa desenvolver ou se não está presente no candidato. Domínio do pacote Office, Windows, Word, Excel, PowerPoint, em nível intermediário. Então, mais uma vez, testes para se identificar essas habilidades. Capacidade de organização, ordenação e arquivamento de documentos. Capacidade de lidar com situações inesperadas com equilíbrio. Conhecimentos básicos de administração financeira. Uso da calculadora HP12C. Capacidade de treinar desenvolvendo metodologia e materiais necessários para treinar seus subordinados. Capacidade de planejar, organizar, dirigir e controlar. Observem que, na entrevista, você vai perguntar sobre a existência dessas habilidades e competências e, mais adiante, você vai encaminhar para uma avaliação, para um teste, com base na sua entrevista. Até para não perder tempo. Então, se você pergunta, por exemplo, se aqui tivesse aqui domínio de língua estrangeira, né, um inglês, por exemplo.
Você pergunta na entrevista se o indivíduo fala inglês fluentemente, escreve, e ele vai dizer que sim ou que não. Se ele falar que não, ele já está fora do processo, sendo que essa competência e habilidade seja indispensável para o cargo. Se for uma habilidade que não seja indispensável, que seja desejável somente, talvez esse candidato possa ser aproveitado. Então, o importante é identificar se está presente, identificar se não está presente e se há uma forma de desenvolver. Talvez você não encontre o candidato ideal, que tem aí uma ou duas competências que precisam ser desenvolvidas e que podem ser desenvolvidas por meio de treinamento com custo razoável. Talvez as outras habilidades, as outras competências e as atitudes desse candidato compensem aí o desenvolvimento, o investimento no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Empresas que se diferenciam pela qualidade das pessoas investem nos core values, ou seja, nos valores fundamentais. Aqui nós temos exemplos de valores fundamentais universais: respeito aos valores fundamentais, vida, mais velhos, a condição de humano, honestidade, fala com firmeza e com veracidade sobre fatos ou situações relacionadas ao seu currículo, empatia, capacidade de colocar no lugar do outro, comprometimento, dedica-se de maneira firme a projetos e faz até alguns sacrifícios, criatividade, inovação, respeito ao meio ambiente. Então é simples, esse formulário você vai levar para a entrevista e vai avaliar se o candidato demonstra ou não demonstra esses valores. Dinâmicas ajudam a identificar esses valores. Também uma boa conversa sobre questões polêmicas ligadas, né, que se relacionam a esses valores. Alguns testes de tomada de decisão que vão mostrar como ele lida com essas questões. Então é importante avaliar esses valores, porque você pode evitar problemas com a imagem da empresa ou até problemas de ordem financeira, jurídica. Vamos ser mais claros, até em relação à preservação da vida de outras pessoas. Imagine, nós tivemos há pouco tempo exemplos de funcionários de uma determinada cadeia de varejo que maltrataram um animal, né, maltrataram um cachorro e na porta da empresa. Então esse tipo de conduta vai respingar na imagem da empresa. Então é importante avaliar a respeito aos valores fundamentais, à vida, né, ao respeito aos animais, ao respeito ao meio ambiente também. Pessoas que não estão nem aí para esse tipo de questão podem ser um problema para a sua empresa. Então, após avaliar as habilidades, as competências, né, parta para as atitudes e veja se ele demonstra esses valores. Esses aqui são os básicos que empresas de alto desempenho cobram dos seus colaboradores. E é natural que essas empresas tenham resultados superiores aos dos seus concorrentes, porque investem em pessoas que comungam dos mesmos valores que os seus expressos, né, desde a sua fundação ou da sua organização. Este é outro formulário que você levará para a entrevista. Chega a fase das referências. Você vai coletar as empresas, a informação, né, de em que empresas esse indivíduo trabalhou e vai relatar aí essas informações nesse quadro. A empresa que forneceu informação, data de desligamento, último cargo desempenhado, causa do desligamento, né? Então, aqui fala sobre descrição do seu desempenho quanto à pontualidade, honestidade, conhecimento do trabalho, responsabilidade, iniciativa, colaboração.
e se a empresa contrataria novamente. Detalhe, gente. Quando se trata de emoções, quando se trata de competitividade no mercado de trabalho, nós temos que tomar um cuidado com isso. É claro que a maioria dos gestores ou de pessoas ligadas ao RH estão cientes que não se deve prejudicar uma pessoa dando péssimas informações a respeito. Mas existe nesse mercado extremamente competitivo que pessoas não vão dar aí as informações que precisam ou vão omitir algumas informações. Sendo assim, você pode ter um problema nas suas mãos e pode até descartar uma pessoa de excelente qualidade porque não obteve as melhores informações. Houve, na verdade, uma sabotagem desse indivíduo. Então, eu peço que considerem essas questões de referências pessoais aí com muito cuidado e atenham-se somente à questão de resultados alcançados pelo indivíduo. Quando você trabalha bem uma entrevista por competência, você não fica tão refém da necessidade das referências anteriores. É claro que é bom checar a questão de honestidade, né? E isso é uma questão extremamente importante. Mas, via de regra, se ninguém falou nada a respeito, podem até omitir uma questão até para poder empurrar um indivíduo para você, para que ele vá para outra empresa, principalmente se for concorrente. Você também vai ter dificuldade, se uma empresa é concorrente sua, em coletar essas informações. A empresa ou vai, se for um bom funcionário, ela pode dar informações de que o desempenho dele é inadequado, que não contrataria, e você ficar, né, deixar de contratar uma boa pessoa. Isso não é legal. Então, cuidado com as referências pessoais. Boa parte das pessoas guardam mágoas ou tem inveja, se sabe, pode ser uma pessoa da empresa que sabe que esse colaborador que saiu vai para um cargo melhor ou vai ganhar mais ou terá melhores condições na outra empresa, ele, por inveja, pode agir falando o que não é verdade ou omitindo os sucessos desse indivíduo, ou então ressaltando os erros. Eu já contratei pessoas que já tinham sido, na investigação social dessas referências, pessoas falando mal a respeito, falando que era extremamente explosivo e que ele respondia os seus superiores imediatos. E na entrevista eu identifiquei que ele não tinha essa postura e que ele era bem assertivo e que os chefes pediam geralmente eram ordens, né, ou pedidos que iam de encontro à ética, de encontro à segurança do trabalho, então isso o estressava. Então a própria empresa tinha defeitos. Eu me recordo uma vez que uma pessoa durante a entrevista deixou escapar que ele foi demitido porque ele não conduziu um caminhão com excesso de peso e com excesso lateral pela rodovia, porque ele tinha que fazer isso de madrugada para poder burlar a fiscalização. E ele falou que não, porque punha em risco a vida de outras pessoas e a dele próprio. Ele foi demitido. E para todos na empresa é que ele era insubordinado. Era uma pessoa totalmente insubordinada porque não atendeu às ordens, aos pedidos do chefe. Mas, na verdade, ele estava certo. Se ele entrasse na justiça, é bem provável que conseguisse provar, né, esta questão, é bem provável que ele conseguiria uma reintegração ou até uma indenização por causa desse tipo de coisa. Mas vale ressaltar que se a empresa te forneceu informações sobre avaliação de desempenho, se você tiver acesso a isso é interessante, porque o desempenho dentro da organização, isso te dá aí uma base
de medida, de avaliação da performance do candidato. Muito embora também temos que considerar que cada empresa tem procedimentos diferentes, forma de medir diferentes, critérios também diferentes e uns até mais avançados. É importante ressaltar isso. Tem empresas que não conseguem fazer isso de forma organizada e terminam por perder bons colaboradores, mas que naquele momento, naquela circunstância com ela, eram maus colaboradores pela falta de ferramentas, falta de treinamento, falta de capacitação, falta de referências claras, de ordens claras, de processos bem estruturados. Então isso deve ser levado em conta. Chegamos ao final de nossa aula com a definição do processo de recrutamento e seleção. O processo começa com uma necessidade, seja pela promoção de um colaborador, seja até por férias desse colaborador, então você precisa repor na linha de produção, ou você teve uma promoção, ou aumentou-se a demanda e a empresa está aumentando o quadro de funcionários, ou porque você demitiu alguém que não estava adequado à função. Isso vai gerar uma necessidade de reavaliação do perfil do cargo. Toda vez que você precisa contratar, é importante dar uma olhadinha nesse perfil do cargo, se ele está adequado às necessidades atuais da empresa. As empresas evoluem e também os cargos, os perfis devem evoluir junto. A necessidade evolui, você tem que ter pessoas que sejam adequadas a estes perfis. Fazer o anúncio da vaga logo em seguida é importante. Então você vai fazer esse anúncio internamente quando o recrutamento for interno, para que as pessoas se candidatem à vaga. Quando o recrutamento for externo, você vai fazer anúncio onde você acha mais pertinente ou que você consiga com mais facilidade o acesso às pessoas. Existem plataformas interessantes como o LinkedIn e outras que permitem o anúncio de vagas e você define até que possam ser acessadas por pessoas de outros países. Então, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo da especificidade da vaga, você pode fazer até um anúncio internacional. A partir daí, você faz a seleção dos currículos. Como eu já disse antes, é um processo que vem afunilando. Começa com uma quantidade maior e vai diminuindo a cada etapa. Se chama para a entrevista aqueles que estão mais próximos do perfil do cargo. Define-se então quem vai para a final, ou seja, aqueles indivíduos que têm uma chance muito grande de serem contratados. Então você chega ali com 2 ou 3, faz-se a investigação social e seleciona-se o melhor desses indivíduos. Ou se for mais de uma vaga, você vai selecionar a quantidade necessária. Selecionou? Faz-se os testes e avaliação psicológica, essa fase final. Você avalia o indivíduo nas questões práticas e principalmente na questão psicológica. Não queira fazer o trabalho que o psicólogo faz, porque ele tem ferramentas específicas, vai utilizar a ciência a seu favor para que você tenha aí o melhor indivíduo possível para ser contratado. A partir daí você tem a contratação, você já define quem é que você vai contratar. Pede a documentação, encaminha para os exames médicos e passa para o processo de ambientação. Esse processo de ambientação envolve mostrar manuais, falar sobre a política da empresa, a apresentação aos outros colegas de trabalho, anúncio interno para o resto da empresa que você está contratando aqueles indivíduos. Daí nós temos o treinamento para a atividade específica, o acompanhamento que se dá numa experiência de até 90 dias, você pode renovar de 30 em 30, é importante avaliar isso. E, enfim, depois desse prazo de experiência, o veredicto sobre a contratação. Então, se
ele nesse prazo de experiência, ele apresentou o resultado satisfatório, ele entregou o resultado satisfatório, ele deve ser contratado. Se não apresentou o resultado satisfatório, é normal que se demita e se comece um novo processo. Daí você vai voltar, não para aquele início lá da necessidade, perfil do cargo, anúncio de vaga. Não, normalmente você volta para aqueles currículos que você descartou momentaneamente, para aqueles colocados, né, geralmente a diferença é pequena entre os candidatos, e você vai chamá-los novamente para uma conversa, né, e aplicar os testes, as dinâmicas, a avaliação psicológica, para que se possa seguir com a contratação. Vocês podem observar que são vários passos. Dificilmente uma vaga para ser preenchida, ela leva menos de 30 dias. Então, tem que haver toda uma preparação, tem que haver agendamentos, e você também não tem poder sobre o tempo de resposta das pessoas ao anúncio. As pessoas podem responder no dia seguinte, quanto podem responder somente 15 dias, 20 dias depois. Vale lembrar que com as ferramentas que nós temos hoje, você vai receber uma quantidade absurda de currículo. Então a triagem desses currículos, né, a seleção desses currículos, pode demorar um pouquinho mais, porque vai gente de todo tipo, inclusive que não tem condição a concorrer à vaga, vai mandar o currículo. Então nós temos que ter um cuidado com isso, que vai vir muita gente, vai ter uma demanda muito grande e, infelizmente, né, isso vai gerar um trabalho que é cansativo, mas que precisa ser feito, né? Afinal, você precisa selecionar o melhor indivíduo ou os melhores indivíduos para a organização. Obrigado por chegar até aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre o comportamento humano. Isso vai dar continuidade ao nosso trabalho de desenvolver a entrevista por competências e em breve nós chegaremos aos exercícios práticos de entrevista. Daí nós utilizaremos aí ferramentas mesmo à distância para exercitarmos as entrevistas em pares. Vai ser bastante interessante. Mais uma vez, obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula.